vamos falar hoje do Dia do Professor, dia 15 de outubro. Quero daqui homenagear o professor pelo seu dia, pela sua luta, pelo seu desempenho junto às comunidades. O professor, ele está presente na vida das pessoas. A homenagem é importante porque não existe nenhuma profissão que não precise de um professor. Para ser médico tem que ter professor, para ser advogado, economista, financista, enfim, o professor tem que estar presente em todos os ramos da atividade humana. Então, ele sim, essa homenagem é importante. Mas o que o professor comemora no dia 15 de outubro? O que ele tem para comemorar? Se o professor é a classe mais desprestigiada nesse país, é a classe mais sofredora, em todos os ritmos, em todos os fins, financeiramente é pior. Observamos que todos os profissionais a nível universitário passam 5, 6 anos na universidade. O professor também passa, mas o professor ganha menos do que todos eles. Como eu disse, o desprestígio é completo. Até ele é desrespeitado na legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista diz que as pessoas não podem ganhar menos do que um salário mínimo. E o professor ganha menos do que um salário mínimo. O Estado, a Prefeitura, todos os órgãos pagam para o professor menos do que o salário mínimo. Quanto é que ganha um professor de 20 horas de aulas por dia? Ele ganha menos do que o salário mínimo. Sempre ganhou. E o salário dele é um pouco aumentado, porque ele tem as vantagens da lei. Ele tem o abono, ele tem os avanços. Por isso que ele chega um pouco mais do salário mínimo. Se o professor é de 40 horas de aula, você deve dobrar, o que não acontece. O professor está sempre ganhando menos. A nível, professor de nível primário, secundário, primeiro e segundo grau, o que ganha? Menos do que um salário mínimo, esse professor. Existe um piso salarial determinado pela legislação federal, mas o professor não recebe esse piso salarial, porque os governos, principalmente o governo estadual da Bahia, não pagam, porque o professor já é um pouco mais do que o salário mínimo por causa dos avanços, por causa do que a legislação manda, então eles não pagam. E que seria um salário digno do professor? Hoje um piso salarial do professor, por exemplo, o professor de salário a nível de primeiro e segundo grau seria R$6.000, salário a termo de 20 horas de aula, para ele ter uma vida digna. Se o professor é de nível universitário, aí sim, esse salário seria de R$8.000, em termos de 20 horas de aula. Se o professor tem mais de 20 horas de aula, claro que isso tem que dobrar. Mas não é o que acontece. Aqui na Bahia, o professor tem mais de 10 anos que não recebe salário e não recebe aumento. Nesse ano eleitoral, 2022, recebeu 4% de aumento. 4% de aumento foi o que recebeu o professor do estado da Bahia. Assim mesmo porque é ano eleitoral, ele recebeu 4%, que não representa nada. Depois de ficar mais de 10 anos sem receber um aumento de salário, não representa nada, porque a inflação subiu até 15% ou mais no acumulado desses quase 10 anos, ou mais de 10 anos sem receber o aumento salarial. Então, ele é subjugado, ele é desmoralizado, é desrespeitado pelos poderes públicos que deviam melhorar a situação do professor, não. Como eu disse, ele leva 10 anos sem dar aumento, quando dá 4% e diz que aumentou o salário do professor. O que o professor sofre? Maltratos, humilhações. Hoje o professor não é nem ajudado pelos sindicatos dos professores na Bahia, que os sindicatos dos professores só servem para ajudar políticos. A PLB, a Associação dos Professores Licenciados da Bahia, só serve para ajudar políticos. Mas para ajudar o professor, não, principalmente o professor do Estado. Hoje, nessa época, a PLB está do lado do governo, não dando nenhum respaldo
ao trabalhador em educação. Aquele que vive eternamente educando, que trabalha conduzindo as pessoas para a vida, educando para a vida. Porque o professor é responsável por educar para a vida eterna. Ele está presente na vida do educando durante o tempo todo. Como dizia meu professor de filosofia, professor Padre Pinheiro, para ser um bom educador, é importante chamar os educandos. Isso é que faz os professores de modo geral. Pode ter algumas exceções, mas de modo geral, os professores estão na vida do aluno dessa forma. O que é que tem para ele em troca? Os maltratos e o desrespeito. Recentemente, essa semana, na Semana do Professor, uma professora foi esbofeteada na sala de aula, em plena reunião, por uma mãe de um aluno. Por que ela foi esbofeteada? Porque a professora denunciou o que o aluno fazia de errado, a falta de educação dada pelos pais. E por isso, a mãe do aluno esbofeteou uma professora. Quer dizer, essa mulher, que é mãe do aluno, ela não tem educação e nem dá educação ao filho. Ela era uma crápula. Essa mulher devia ser presa, porque ela esbofeteou uma profissional em plena sala de aula. Não tem motivo, não dá motivo nenhum para que uma pessoa vá agredir um professor na sala de aula. Mas ela agrediu com tapas, com puxões de cabelo. E ficou por isso mesmo. Essa mulher devia estar presa. Ela é uma assassina, ela é criminosa. Ela não pode fazer isso com nenhuma pessoa, principalmente com uma professora. Porque ela é uma crápula. Ela é vigarista. É uma pessoa que você tem que descompor ela. Porque ela passou dos limites. A professora que está dando educação ao filho dela foi espancada. Por quê? Porque ela própria não deu educação. Ela própria não tem educação. Se ela, como diz, casa de pais, escola de filho. Se ela não tivesse essa educação, ela não faria isso. Se ela fosse uma pessoa bem educada, não faria isso. Na mesma semana em que a mulher, a professora, foi esbofeteada na sala de aula por uma mãe de um aluno chamou o professor de macaco. O que é isso? Preconceitos raciais. Isso é possível porque o aluno também não foi orientado para respeitar o professor. Então, é esse dia que o professor tem que se sentir como professor, não, ele apenas comemora o feriado, está em casa. Por quê? O professor trabalha de domingo a domingo, ele não tem descanso, ele tem que fazer o programa do conteúdo programático para o ano todo, para o semestre, para as unidades, para os meses, para o dia de aula. Todos os dias ele faz isso, independentemente de estar na sala de aula. Enquanto que os outros profissionais, no final de semana, estão descansando, estão gozando o feriado, no final de semana, ele está corrigindo prova, está preparando trabalho, está sentado no computador, digitando provas, ou corrigindo provas, ou preparando trabalho. Então, essa é a vida do professor. O Estado, nem o Estado de escola particular, não paga ele para fazer isso. Ele deveria ser pago para dar aula e para fazer todos os trabalhos. Mas as escolas, e principalmente os colégios públicos, não olham por esse lado. O professor tem que ganhar 20 horas de aula. Então, nessas 20 horas de aula, ele dá 40. Porque o tempo todo ele está trabalhando com o aluno. Ele não está só naquele dia dando aula. Ele está diurnamente, de noite e de dia, trabalhando em benefício do aluno. Claro que o professor devia ser mais prestigiado, que é, como eu disse, a classe mais desprestigiada, mais desmoralizada no Brasil. Nós, professores, vou me incluir porque eu também sou professor, nós, professores, sofremos tudo isso, mas estamos ali, em frente, na sala de aula, estamos ali conduzindo os alunos para a vida, mostrando a eles o caminho correto, como deve se portar na vida, mas sofrendo aquelas agressões. Chega nas escolas públicas, o carro do professor é arriscado, é o pneu furado. Por quê? Porque o professor está apenas mostrando, dando o valor que ele tem aos alunos, repartindo, dividindo tudo aquilo que ele aprendeu. Então, meus colegas, meus parabéns, eu fico grato também de ser professor, porque foi o que eu
escolhi, a vida que eu escolhi, profissão de professor, é um sacerdócio. Claro que você precisa ganhar seu dinheiro, precisa ganhar sua vida, mas só é professor quem tem o dom para isso. Não adianta eu querer ser professor sem ter na minha vida esse dom de ensinar, esse dom de comunicação, de me comunicar com os alunos, de educá-los para a vida. Então, está aí o professor. Ele depende só dele para fazer todo esse trabalho que ele faz. Ele não é ajudado em toda a sua caminhada. Portanto, precisa sim o professor ter mais respeito, ser mais respeitado por todos e por todos. Esse que é o grande problema. O professor precisa disso. Dia do professor. Mas cadê o dia do professor? O que ganha o professor no seu dia? Nada. Só o feriado de ficar em casa, como as demais pessoas ganham. Mas em respeito, em dignidade, em salário, nada disso o professor tem. Quem olha o professor por esse lado? Se eu só observar que um advogado, um médico, um engenheiro, ele passa 5, 6 anos na universidade, o professor também passa. Mas o salário dele é metade disso. Em qualquer repartição é metade. Olha o desprestígio. Por que existe professor? É para cuidar das pessoas, é para dar o seguimento. Eu tive meus professores, sempre eu respeitei, desde a escola primária, o professor que me encaminhou nos primeiros ensinamentos, até os professores do ensino superior, que eu tive com todo respeito, com toda a dedicação. A eles, todos eles, eu dedico a minha estima e o meu apreço. Muito obrigado, meus colegas, muito obrigado, meus mestres. E bom dia dos professores para todos vocês.